Olá pessoal, boa noite. Mais uma edição do Porto 2107 com o tema Como gerar conteúdo de valor para o seu cliente, para o seu prospect, para o seu consumidor. E eu vou começar esse nosso episódio contando o porquê que eu acho isso tão importante e o que virou a chavezinha aqui na minha cabeça. Eu lembro que a gente começou propriamente a empreender no segmento de gestão de carreira. Eu digo isso porque eu já empreendia com reforço escolar, com correção de TCC, com muitas outras coisas aí. E só que aí eu percebi que eu precisava de um direcionamento. Eu lembro que eu vendia um pouco de tudo. E isso gerava uma confusão, tanto para quem me seguia, quanto para quem, até para mim mesmo. Para fazer conteúdo e tudo, eu me senti um pouquinho perdido. E, enfim, não tinha a cabeça que eu tinha hoje. Isso foi em 2016 para 2017. E eu lembro que quando eu criei, não criei exatamente esse Instagram que eu criei com outro nome. Eu lembro que eu postava uma vez por semana, uma vez por quinzena, e eu sinceramente nem sabia a periodicidade das postagens, mas eu mantinha as postagens, né? Até que chegou um ponto que eu comecei a mergulhar um pouco mais no Instagram e eu comecei a querer ter muito seguidor. Eu pensava assim, quanto mais seguidores eu tenho, mais fácil vai ser para vender. E, enfim, o que eu preciso fazer para ter mais seguidores? Eu comecei a pensar qual o grande motivo que nós seguimos, né? Desseguimos aí perfis. E um deles foi exatamente essa questão de conteúdos. Olha, a Rose está me mandando solicitação aqui. Quer conversar, Rose? Bora? Silvio, obrigado pela presença. A gente está falando de conteúdos, de como gerar conteúdos de valor, caso você queira falar comigo aqui ao vivo. Rose, se quiser, avisa aí. Silvio também. Mandei a solicitação. Valeu, Rose, obrigado, viu? Ensinando aqui algumas coisas para ver se a gente ameniza aí esse período que nós estamos passando. E eu estava contando aqui um pouquinho sobre essa minha história de conteúdos. E aí eu percebi, cara, eu quero ter mais seguidores, eu quero ter muitos seguidores. Eu pensava isso em 2017, tá? Eu pensava que quanto mais seguidores eu tivesse, mais vendas eu faria. E aí eu pensei, poxa, por que as pessoas seguem umas às outras? O que leva uma pessoa a seguir um perfil? E eu comecei a perceber que era o conteúdo. Eu olhei para mim mesmo, eu pensei, poxa, por que eu sigo certos perfis? E aí eu percebi que era o conteúdo que esses perfis geravam. Então, que legal, Rose, valeu. Nossa, super aluna da mentoria, viu? E aí eu comecei a perceber que o conteúdo é o grande fator para que a gente siga e dessiga perfis. E assim que caiu essa ficha, eu coloquei uma meta assim, dentro da minha própria mente. E eu falei, eu vou postar conteúdo todo dia. Não sei como, não sei o que, mas eu vou postar conteúdo todo dia. Legal, Rose. Anota as dicas aí que eu vou passar. E eu lembro que eu não tinha muito noção de como postar conteúdo. Então eu lembro que a gente começou especificamente com gestão de carreira. Coaching, na época a gente fazia muito coaching. Hoje eu tendo a fazer quase que zero, faço um pouquinho para jovens. E aí eu comecei a postar muito conteúdo sobre coaching, sobre datas comemorativas, dia, sei lá, dia do índio eu colocava lá, dia do estudante eu colocava, nada contra, mas é aquela coisa, cara, eu não sabia que postar, eu postava data comemorativa. Até que eu comecei a perceber que não bastava só eu postar por postar. Então aqui eu chamo de fase 2. A fase 1 é que você precisa ter uma frequência de postagens. A fase 2, você começa a olhar para o tipo de conteúdo que você posta. E eu lembro muito bem que nesse período não tinha tanto stories, eu vou ser bem sincero, eu acho que nem stories tinha. Então era muito feed. Então quando começou essa questão do stories, meio que facilitou um pouco. Porque a gente pega, por exemplo, algum conteúdo que acha interessante e faz o compartilhamento, né? Hoje tem essa função. E aí as pessoas que te acompanham, elas conseguem perceber que você tá ali.
Essa é uma preocupação que eu tenho muito com os nossos alunos, com quem a gente mentora, é para que você alimente o teu Instagram. Mas aí que vem o detalhe, sabe? Da fase 1 para a fase 2. Não adianta você postar por postar, tem que ter uma qualidade ali. E eu comecei a perceber que o conteúdo era a chave para atrair quem eu realmente gostaria de atrair. E aí que veio o grande boom na minha cabeça. Opa, eu não posso postar qualquer conteúdo, porque eu não sei quem vem aqui. E a ideia é que eu postasse conteúdos que eu pudesse atrair o público que eu queria. E foi nesse momento de 2018 para 2019 que eu comecei a ir para o nível 3. O que é o nível 3, digamos? Isso é um nível da minha cabeça, tá, gente? Assim que a gente faz esses planejamentos. Que foi justamente, não, eu não vou postar mais tipo data comemorativa, nada contra, viu? Eu vou começar a postar conteúdos que eu quero que as pessoas me procurem por meio desses conteúdos. Então foi aí que a gente segmentou um pouco mais para negócios, para empreendedorismo, para o marketing, para vendas. E aí veio o nível 4. Como assim, Bruno, nível 4? Eu meio que já dominava muito bem essa questão de postar diariamente. E também já dominava muito bem postar aí as imagens. E aqui vem o grande detalhe, viu, gente? Para você que não tem para você que está do zero, que não tem esse hábito de postar diariamente, cuidado com inimigos, no início, tá? Com o inimigo chamado ego. Cuidado com o inimigo chamado perfeccionismo. Porque aqui vem um grande detalhe. No meu caso, eu quero que as pessoas me sigam pelo conteúdo e não tanto pelas cores que eu coloco aqui, pelo design, aquela coisa toda. É importante, é muito importante. Tanto é que a gente contratou uma pessoa que faz os nossos designs agora, para você ver que eu sou meio desapegado disso, mas eu entendo que é importante para a empresa. Então eu comecei para o nível 4, que seria o que? Fazer vídeos. E eu lembro muito bem, pessoal, meu filho era pequeno. Tinha acabado de nascer ali, meses de vida. E eu lembro que eu fazia uma espécie de hábito. Com o Heitor acordando super cedo, dormindo 8, 9 da noite ali, eu comecei a acordar cedo também para gravar vídeo. Então eu lembro que eu gravava vídeos assim, 4 da manhã, no horário que ele dormia ali. E eu gravava vários vídeos, pegava minha câmera aqui e gravava vários. Se você for no YouTube, o próprio GTV, você vai ver que a gente começou a postar vídeos diários, tá? E aqui que vem um grande detalhe. Funcionou, ficou bem legal. A gente começou a postar vídeos diários. No entanto, eu comecei a perceber também um outro detalhe, que aí é o nível 5. Nível 5 dos conteúdos, que na verdade é assim, fazer um vídeo gravado é uma coisa, fazer essa live aqui é outra coisa. Por quê, pessoal? Porque no vídeo gravado eu posso cortar, eu posso editar, eu posso apagar tudo ali, refazer. Agora na live não. Na live eu sou aqui o mais real possível. Então eu comecei a perceber que o marketing como um todo, nos perfis que a gente segue, enfim, eles estavam muito, pelo menos a minha percepção, eles estavam muito engessados, muito ali, eu não conseguia ver realidade, essa era a minha percepção. E eu comecei, cara, eu preciso mostrar o que é real e não o que é aparentar aqui alguma coisa. E aí que veio o nível 6. O que é o nível 6, pessoal? Fazer um cronograma de lives, que foi aí que surgiu. Na época era Porto 2207, eu fazia 22. E aí esse ano a gente decidiu reduzir 1 hora, 2107. Por que eu falo disso tudo, pessoal? É importante você entender que para chegar num nível que você gosta aí, de alguém que você segue, é importante você entender que você passará por níveis, e é tanto do passo 0 para o passo 1, do passo 1 para o passo 2 e assim sucessivamente. Tem personal aqui, tem a Carol, acho, tem a Rose, Silvio tá por aí, vocês sabem muito bem. Vocês não começam com o aluno de vocês com um nível de exercício muito hardcore ali, né? Você começa no nível de exercício, digamos assim, básico, né? Para quem nunca treinou, por exemplo. E depois você vai para o nível intermediário com seu aluno. Depois, dependendo do caso, você vai para o
para o nível avançado. E a mesma coisa para gerar conteúdo nas redes sociais, tá? Você começa do básico para o avançado. E aqui vem a grande pergunta, Bruno, o que eu posto? O que eu preciso aqui saber para postar? A primeira coisa é o seguinte, quem você quer atrair para sua rede social. Eu, de verdade, no início que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, você pode ver aí no nosso canal, tem vídeo nosso lá que eu lembro que eu me fantasiava de carnaval, colocava peruca, que tem os vídeos de La Casa de Papel, colocava musiquinha lá e tal. Só que na época eu pensava assim, cara, eu preciso ter visualização. Hoje a minha cabeça já pensa diferente. Eu não foco na visualização, eu foco no conteúdo de valor. Então, sinceramente, toda vez que eu posto algum vídeo, eu de verdade, eu olho menos para visualização e eu olho mais para o direct. Eu olho mais para quem entra em contato, eu olho mais para quem poxa, Bruno, gostei desse vídeo, gostei dessa sacada, não tinha pensado dessa forma. Aí vem outras perguntas que é mais interessantes. Como é que faz para entrar na mentoria? Como é que faz para ser um Infinity? A galera pergunta. Então, isso é o meu foco hoje, que é fazer, de certa forma, tanto gerar valor para quem nos escuta, nos vê e tudo, quanto fazer movimentação financeira na empresa, que é importante. É uma coisa que eu sempre falo, a empresa que não vende, ela não existe. Então a gente precisa monetizar a empresa, tá? E uma vez que eu percebi isso, essa questão dos conteúdos, deles serem, digamos assim, o conteúdo que eu posto, qual tipo de público que eu quero atrair. Então aqui vem a grande sacada para você que de certa forma não posta diariamente. E gente, nada de errado não postar diariamente, tá? Eu vejo que o errado é não postar. É importante você ter, por exemplo, firmar um compromisso com você mesmo. Eu, fulano de tal, vou postar X vezes por semana. E cumprir mesmo o que você está prometendo. Bruno, eu não sei editar. Tem o Canva. O Canva ajuda muito. Tem o Pixels também, que tem banco de imagens. Você pode colocar no Google Background e tem muita coisa lá de imagens interessantes para você colocar no Canva. Aí já é um caminho. Bruno, eu tenho vergonha de fazer vídeo, Bruno. Eu sou muito tímido. Coloca um filtro. Começa com um filtro, pelo menos. Nem que seja aquele filtro que não apareça nada, ou parece que, sei lá, algum emoji aqui na cara. Mas começa, sabe por quê? Pessoal, o conteúdo não necessariamente é para você também. O conteúdo é para o seu público. Já imaginou você, pensa aí comigo, dos locais que você gosta de frequentar, você gosta de comer. Eu vou falar agora nesse período que a gente está restrito, com certeza vocês têm aí um local que quando sair da quarentena vocês vão correndo para lá. No meu caso, eu vou pro cabeleireiro, que e tá gigante aqui o cabelo. E com certeza vocês têm locais que têm preferência. Imagina só que se esse local não existisse mais, você ia com certeza sentir falta e ia doer alguma coisa em você. Lindo é você, meu amigo. Então é a mesma coisa, o seu público precisa. Meu local, uma reunião contigo. O seu público precisa do seu conteúdo. De verdade, algumas vezes eu estava super cansado ali, vida de pai, empresário, que negócio todo. E eu pensava, cara, eu preciso fazer esse conteúdo, não é para mim não, é para o público, porque eu sei que pelo menos uma pessoa está me ouvindo. E aqui vem uma grande sacada. Evita ao máximo no início focar na... Então assim, pessoal, só para recapitular essa questão dos conteúdos. Primeiro passo, saber que você terá níveis, tá bom? No início não se cobre tanto. Como você vai postar? Primeira coisa, dominar alguns apps aí ou programas. O mais fácil que eu sempre recomendo é o Canva e coloca lá no Google algumas imagens ali bonitinhas, você pode colocar no Canva também. Esse é um ponto. Bruno, tem vergonha de fazer vídeo, começa com filtro, tá? Ou começa treinando no espelho. Pessoal, vocês não sabem, eu sou professor, enfim, aquele negócio todo, mas eu sou um cara muito tímido. Quem me conhece de verdade sabe disso. Então, como é que um cara super tímido faz vídeo todo dia? Então é aquela coisa, se eu consigo, você consegue também, tá? Não se deixe limitar por essa questão da timidez. Muito pelo contrário,
foca em produzir conteúdo para ajudar mais e mais pessoas. O outro detalhe e aqui a grande sacada, é quais conteúdos que eu vou postar. Pessoal, concordam comigo que a melhor maneira de atrair pessoas é pensando quais são as dores dessas pessoas? Bruno, o que é dor? Por exemplo, a dor do meu cliente é um cara que precisa de acompanhamento para empreender. Vamos lá, criar um Insta somente para treinar live, vídeos é uma boa. Boa também, Dani. Às vezes, sabe o que eu fazia? Eu fazia chamada WhatsApp Web, né? Fazia chamada de WhatsApp Web com amigos, assim, ou familiares, porque eu me sentia mais à vontade. E depois eu fui migrando. Mas eu vejo que assim, o primeiro passo é mais importante, é começar. Ele não vai ser perfeito, talvez não tenha um áudio perfeito, a imagem perfeita, mas começa. Talvez a Daniela não seja time da estrela. Ei, rapaz, olha a DR aqui. DR de empreendedores. Conhecendo essa persona e depois disso criar uma agenda editorial. Muito bom. Aqui eu tenho uma dica, viu, Dani? Pensa no teu Instagram como se fosse uma mídia mesmo, como se fosse uma TV, digamos assim. Então é importante, por exemplo, pelo menos uma vez por dia, digamos assim, você coloca ali um tipo de conteúdo. Pode ser dica, pode ser isso, Rose. Vai treinando. Olha, Rose, Dani, todo mundo que está aqui, vocês têm muito conteúdo. Vocês têm muita sabedoria, muito conhecimento. Silvio também. Silvio está fazendo vídeo lá. Eu adoro quando ele vai lá e posta, porque o cara está fazendo mesmo. E é assim que a gente começa. E aquela coisa, uma hora alguém vai ouvir. E pessoal, tem gente que escuta, tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem vídeos que a gente voltou a postar agora, que eu chamo de vídeo raiz, né? Vídeo raiz é aquele de mais de, sei lá, é um vídeo longo, digamos assim. E a gente tem algumas estatísticas aqui que tem gente que vê o vídeo inteiro. E eu fico, caramba, tem gente que vê mesmo. Ou seja, essa pessoa está me dando algo mais valioso do que o dinheiro. Sabe o que é mais valioso que o dinheiro? É o tempo. Vocês estão aí comigo agora, e isso para mim é mais valioso que o dinheiro. O problema é que eu sou tão desligado de mostrar meu dia a dia que depois que faço as coisas que penso que eu poderia ter postado. Aqui assim, Dani, mais uma dica. Começa a pensar, por exemplo, o teu nicho é nutrição. Então, com certeza, o teu nicho, muitas pessoas gostariam de ter uma dica diária sobre alguma coisa. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar a minha dor, tá? E aí vamos ver se você consegue fazer um vídeo pra mim. Eu sou um cara que de verdade, eu tenho preguiça de ler rótulo. Olha que louco. Tem umas coisas que eu acho estranho ali, não vou ler esse rótulo não. Eu sou um cara que não leio manual, eu deveria, não leio. E aí entra você pegar ali e fazer o manuseio um vídeo tutorial rápido ali, ensinando como é que faz a leitura de um rótulo. A Elane tá aí, fala Super Elane, obrigado, viu? Silvio, ainda tenho vergonha, mas sai os vídeos. É aquela coisa, Silvio, vai na vergonha mesmo, cara. Pra você ter uma ideia, chegou um nível de eu fazer vídeo que eu pegava a câmera, cara, e tem lá no YouTube, tá? Eu pegava a câmera e saía no shopping falando. Sei lá, às vezes eu viajava e pegava o celular e tava falando ali. O pessoal ficava olhando, claro, pô, o que esse cara tá falando aí, que cara louco. Mas eu tacava assim, na minha cabeça, dane-se, pra não falar outra coisa aqui. Dane-se, o importante é o conteúdo. Então eu cheguei no nível assim frenético. Pra vocês terem uma ideia, tem vídeo ainda que eu gravei do ano passado, que eu tô até sem barba lá, e tá lá arquivado, uma hora a gente vai postar. Mas é essa coisa mesmo, sabe? Então, como a Dani falou, só voltando, cria uma linha editorial, pensa muito nas dores do teu cliente. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que tem vergonha de perguntar, tá? No meu e-book do desafio tem falando sobre a leitura do rótulo, isso aí, ó. Em breve tá no ar, tá? Não vou falar muito não, porque vai estragar a surpresa, mas vem um super desafio em dupla, tá? Não é? Posso falar mais? Acho que só, né? Em breve. E quem tá vendo aí, sigam lá o Silvio, sigam lá a Dani, que o desafio deles vai ao ar em breve, viu? E é muito bom, de verdade, muito bom mesmo.
Então, assim, pensa nas dores, tá? E Bruno, o que é a dor do meu cliente? É tudo aquilo que incomoda o seu cliente, é tudo aquilo que, de certa forma, ele sozinho não sabe resolver, ou tem aqueles casos que o cliente acha que resolveu, que esse é o mais perigoso. Acho que o Silvio concorda comigo, né, Silvio? Às vezes tem clientes ali de personal que acabam fazendo exercícios ali sem orientação. Inclusive você postou um recentemente, eu achei muito legal. E é muito importante ter esse acompanhamento, porque por isso que existe um especialista, tá? Temos que se colocar no lugar da persona para entender as dores e os medos, exatamente. Só que aqui veio o grande detalhe, também, tá? A gente, né, pensa na dor, esse é um ponto, já falei, bacana, mas pensa também nos benefícios de ter ali o teu produto, o teu serviço. É sempre aquela coisa, pessoal. A maioria dos nossos clientes, eles gostam de ter o melhor daquilo que é possível pagar naquele momento, né? Então eles vão avaliar, então eles vão enxergar pontos de valor em você. O que é ponto de valor, gente? É tudo aquilo que a gente atribui valor a alguma coisa. Então por isso, pessoal, que, por exemplo, existe restaurante que talvez seja mais lotado que o outro, mas não significa que ele esteja vendendo mais que o outro. Depende muito do ponto de valor. Tem gente que vai em restaurante por causa da música, principalmente da música, nem tanto pela comida. Tem gente que vai pelo conforto, tem gente que vai porque tem um tipo de sobremesa específico lá, ou tipo de atendimento, ou música ao vivo. Então, são pontos de valor diferenciados. E aí, à medida que você se lança, que você empreende de fato digitalmente, você começa a perceber os pontos de valor que você precisa explorar, tá? Isso é bem legal, porque o que vai acontecer, pessoal? Você tem que ter muito claro na sua mente. Ou você cria conteúdos para que você busca viralização, só que é difícil, tá? Vocês sabem muito bem que é difícil fazer conteúdos que viralizam, né? Tem até uns segredinhos aí, que o público, a maioria gosta, talvez seja meme, talvez seja, enfim, algum conteúdo que mais pro lado do humor, mais pro lado reflexivo. Só que no meu caso e no caso que geralmente eu recomendo para vocês, é postar conteúdos com bastante frequência e que sejam medianos. Como assim, Bruno, mediano? Quer dizer que ele é ruim? Que ele não é bom? Não, não é isso. O mediano é que ele vai atrair a média, uma média, melhor dizendo, uma média de público. Ele não é conteúdo que viraliza. O meu conteúdo, por exemplo, ele não é um conteúdo que viraliza. Ele é um conteúdo que ele atinge um X número de pessoas. Mas é exatamente esse público que eu quero. Entendeu? Então, uma vez que eu entendi isso, eu comecei até a tirar um pouco da pressão que eu tinha para fazer conteúdos. E hoje, se você for olhar no GTV, no YouTube, enfim, nas nossas redes sociais como um todo, a gente tem o hábito de postar conteúdos diários. E lógico, a gente vai melhorando à medida que as coisas permitem que sejam melhoradas. A gente busca excelência sempre. Pra você ter uma ideia, tinha momentos que eu não tinha aquela luzinha ali. Hoje a gente já tem. Hoje a gente já tem um microfonezinho para fazer um podcast. Tinha momentos que a gente não tinha. Algum momento lá no futuro eu vou postar como que eu comecei a gravar vídeo. Eu pegava tábua de passar roupa. Isso não é muito longe não, tá, gente? Era tábua de passar roupa para servir de suporte ali para o celular. Não era tanto essa febre como é hoje de ter tanto suporte ali, porque era a forma que eu tinha para começar. Então, foca mesmo nessa situação de ir se desenvolvendo aos poucos. Ok, pessoal? Então, só para fechar, entenda que tem níveis. Segundo, pensa muito nas dores do cliente para você produzir seus conteúdos. Terceiro, evita ao máximo pensar ali no número de seguidores, número de visualizações, mas pensa em entregar sempre o melhor conteúdo que você acha que você tem possibilidade. E sempre vai buscando melhoria. Uma outra coisa que eu acho legal também é você criar padrões de postagem. Como assim? Se você for olhar o Instagram da maioria enfim, dos outros perfis, você vai perceber que tem
muitos perfis e cada um tem um estilo de postar diferente. Tem um que coloca um vídeo muito louco, tem outro que coloca um app muito louco que dá um efeito muito bacana e tal. Tem outros que não colocam, tem outros que, enfim. E aí você fica, cara, qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Na verdade não tem o melhor. Eu vejo que tem o que é o mais adequado para você. O importante é você não deixar de fazer, não deixar de postar porque acha que não está adequado. Posta, tá? E você vai ver que você começa a atrair o público que você quer. E pessoal, principalmente, o público que você quer é um público comprador. Ele consegue comprar a sua solução. E como o nosso conteúdo é voltado para empreendedores, nosso conteúdo é voltado para quem empreende digitalmente, a gente ensina exatamente isso, para que ele, de certa forma, monetize e mantenha a sua empresa se desenvolvendo. E uma empresa que se desenvolve, ela precisa vender. Uma empresa que não vende, como eu falei, ela não existe, ela tem prazo de validade. Ok? Então, para você que gostou desse conteúdo, tira um print aí, coloca nos seus stories, Porto 2107. Essa aula vai completa para o nosso canal do YouTube, talvez para o GTV. E qualquer dúvida sobre esse conteúdo, entre em contato aqui no direct, nos comentários e tudo. Mas a ideia é essa. Comece, planeje aí o que você vai postar e começa. Porque é assim que você vai começar a enxergar a autoridade no seu nicho, tá bom? Principalmente agora, nesse momento em que a gente está consumindo muita informação, muito conhecimento pelo celular, tá bom? Então, pessoal, um abraço, ótima noite, bom descanso.